Vamos então para a segunda parte do Job to be Done. Então, nosso template ficou faltando, né, a discussão do ponto 4, 5 e 6 do Job to be Done, e vamos discutir agora um pouquinho a respeito então dessas interfaces desses itens, complementando então as etapas 1, 2 e 3 que discutimos então no vídeo anterior da parte 1. Então, nessa parte 2, vamos falar um pouquinho, então, começando aí, né, pelo template 4, que fala sobre a parte do descobrimento dos segmentos escondidos, né, de oportunidades que o Job to be Done, ele nos traz, né, ele nos referencia também de certa forma. Então, quando falamos nessa etapa 4 da identificação de segmentos escondidos de oportunidades, ela é uma das grandes vantagens dessa abordagem. E ao focar nesses trabalhos, né, que os clientes estão tentando realizar, as empresas elas podem descobrir nichos de mercado que são imediatamente aparentes, né, quando se olha apenas para dados demográficos ou caracterizados por produtos tradicionais. Então, quando trazemos essa abordagem, ela vai muito além, né, desses dados e dessa visão mais superficial, dessa parte mais tradicional. Então, conseguimos focar e trazer uma inovação muito maior nessas oportunidades. Por isso que a gente até fala que é descobrir segmentos escondidos dentro da metodologia, porque ela traz essa visão e ela reforça esse compromisso, né, com toda essa parte do segmento, né, de oportunidades. E aí, como a gente pode identificar, né, esses segmentos? Tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é a análise de comportamento, que é observando como os diferentes grupos de clientes eles tentam realizar a mesma tarefa, o mesmo trabalho, e as empresas elas podem identificar essas variações nas necessidades e nas soluções que eles estão buscando também. Outro ponto importante é as entrevistas e observações que podem ser realizadas, que pode ser feita, né, conversas detalhadas e observações diretas dos clientes em ações que podem revelar esses padrões, comportamentos, né, que vai indicar segmentos que não são bem atendidos, né, de certa forma, dentro do contexto que é proposto. E aí, como um exemplo prático disso tudo, né, pode ser visto no setor de transporte urbano, por exemplo. E é até um exemplo clássico. Por exemplo, como a empresa Uber, né, como ela transformou o segmento de transporte, que ela fez a identificação de um segmento de clientes, né, que buscavam uma alternativa mais conveniente e confiável, né, ao táxi tradicional. E ao focar nesse trabalho, né, de chegar ao destino de uma maneira fácil e confiável, que era o objetivo, né, o trabalho, né, o foco do cliente, elas conseguiram então capturar um segmento significativo do mercado com a sua inovação, né, através dos aplicativos e dos motoristas, né, através do Uber. E aí iniciou-se então esse movimento dentro do mercado que se expandiu e considerou-se aí a embarcação de uma grande parte, de uma fatia no mercado com tudo isso. E a implicação para a experiência do cliente de tudo isso, a gente pode dizer que ao descobrir esses segmentos escondidos, né, o que estavam ocultos até então, essas empresas elas podem personalizar suas ofertas, assim como aconteceu com a Uber, né, para atender melhor as necessidades específicas. Então, tudo aquilo que os táxis, né, não conseguiam ofertar de forma personalizada, de uma forma que atendia melhor a dor do seu cliente, né, daquele público, a Uber ela fez. E com isso, com essa personalização, ela resultou em maior satisfação e fidelização desse cliente, né? Entregando mais comodismo, praticidade em todo esse processo de fazer o seu transporte de uma forma segura, solucionando a dor daquele cliente, né? Daquela fatia de mercado naquele momento.
E aí, como estratégia de mercado, na nossa caixinha 5 ali, né? Podemos falar que essa estratégia de mercado na abordagem do Job to be Done, ela envolve, então, em alinhamento, né, as ofertas da empresa com os trabalhos que os clientes eles estão tentando realizar. Então, em vez de apenas competir em categorias de produtos tradicionais, a gente tem esse alinhamento, esse envolvimento em profundidade. Então, o foco no trabalho a ser feito, a gente pode citar a comunicação clara, que as empresas elas devem sempre comunicar claramente como as suas soluções ajudam os clientes a realizar, né, os seus trabalhos, a chegar no sucesso, a realizar suas demandas de uma maneira mais eficaz e eficiente. É aquele negócio, óbvio, precisa ser dito. E com isso também o cliente ele consegue mais facilmente chegar ao sucesso com aquele produto, né? Porque se eu tenho ali claramente e amplamente comunicado, né, o que eu consigo, até onde, né, que eu consigo explorar aquela solução, aquele serviço ou produto, consequentemente eu só vou adquirir ele e criar expectativas com ele que seja factível realmente com aquela tecnologia, com aquele serviço. A diferenciação, que é ao invés de competir apenas em preço, por exemplo, ou características, as empresas elas podem se diferenciar com base na eficácia, por exemplo, com que ajuda os clientes a realizarem seus trabalhos. Então, elas podem ser mais eficazes, mais eficientes nesse processo também ao longo da geração de valor para o seu público final. E isso é muito importante em toda essa jornada, né, da geração de valor e da fidelização da marca também através da geração de experiência. E aí, o posicionamento de mercado, que ele também é muito importante, né? Esse posicionamento, ele está relacionado e ele deve refletir com a capacidade da empresa de atender aos trabalhos dos clientes, né? E isso pode envolver então a redefinição da categoria de mercado ou até a criação de novas categorias baseadas nos trabalhos identificados. Então sempre leva aquele exemplo da Uber, né, para a gente refletir ou use um exemplo melhor que se adapte à sua realidade, ao seu segmento também. Então, muito importante esse posicionamento do mercado também e refletir sobre então essa capacidade da empresa de atender esse trabalho dos clientes e sempre estar redefinindo então essas categorias do mercado e criação de novas categorias e sempre estar inovando. Um exemplo que eu vou citar aqui para vocês é da indústria da tecnologia. Então, por exemplo, na indústria da tecnologia temos um grande destaque, né, que é a Apple, por exemplo, que ela se destaca no mercado no quesito de focar na experiência do usuário, em gerar valor para o usuário, na integração de uma forma mais perfeita, né, de seus produtos para a realização de trabalhos específicos, como a comunicação, entretenimento e produtividade ao longo da usabilidade dos seus produtos de uma forma geral. Então é muito importante estarmos atentos também a essas entregas alinhadas à expectativa do consumidor. A estratégia de produto, então que vamos falar um pouquinho agora, no nosso último item, para a gente fechar com chave de ouro aí o Job to be Done, é a estratégia de produto, que ela é uma abordagem dentro dessa metodologia que ela é orientada para desenvolvimento de soluções que atenda diretamente aos trabalhos dos clientes, né? Às dores dos clientes, que vai garantir que o produto não apenas satisfaça as necessidades funcionais e básicas, mas também as emocionais e sociais. Lembra que a gente falou desses 3 fatores no vídeo anterior? E é muito importante que essa estratégia do produto ele atinja essas 3 esferas. Claro que dependendo do tipo de produto ou serviço e a dor do meu público, a gente dosa em tamanhos e quantidades diferentes, vamos dizer assim, os esforços e a abordagem e impacto entre esses 3 níveis, né? O emocional, o social e o funcional. Mas é importante sempre estar alinhado esses 3 e eles presentes de acordo com a necessidade do público que vai ser feito o uso ou o consumo desse serviço, desse produto.
E o desenvolvimento de produtos, então, como que a gente pode fazer esse processo, né, para entender melhor e aprimorar através da melhoria contínua? A gente pode utilizar desde procedimentos simples, como a prototipagem e testes, que é o desenvolvimento de protótipos que pode ser, né, rapidamente testados em grupos, né, de clientes, para validar se realmente eles estão atendendo, né, aquela necessidade. É o desenvolvimento do mínimo produto viável aí, né, que a gente trabalha muito em gestão de, de projetos, e também a interação contínua, né, que é baseada no desenvolvimento de produtos em ciclos de feedbacks contínuos para sempre ajustar e melhorar essa solução. Porque, mais uma vez, né, a experiência ela muda ao longo do tempo. Então, os produtos eles precisam se aprimorar para sempre estar elevando, né, a experiência ao longo do seu uso, certo? E aí tudo isso ele gera uma inovação baseada na necessidade, né? A necessidade do cliente, quando ela é assistida pela empresa, ela gera inovação. E essa inovação ela deve ser guiada por essa necessidade identificada. E essa necessidade identificada ela deve ser através de pesquisas, né? De job to be done, deve ser através de dados muito bem estruturados e robustos para a gente realmente entender e saber que aquelas informações elas são precisas para desenvolver a inovação e produtos que sejam fiéis à necessidade do nosso público. E isso garante que os recursos e as funcionalidades desses produtos eles sejam relevantes e cada vez mais valorizados pelos clientes. É a famosa geração de valor para o nosso cliente final, né? Por exemplo, no setor da saúde, as empresas que adotam essa abordagem, elas desenvolvem produtos e serviços que não apenas tratam de doença. Muitas instituições, elas hoje elas não têm mais nem esse legado, né, de tratar doenças, mas elas ajudam os pacientes a gerenciar suas condições de vida de uma maneira mais eficaz, né, melhorando a qualidade de vida em geral. Então, eu não quero simplesmente curar ali o processo de doença atual, não quero melhorar a saúde somente naquele momento, mas eu quero ajudar as pessoas que elas gerenciem a sua qualidade de vida, de saúde ao longo de todo o seu processo de vida como um todo, né? Então, gerar valor nesse processo para os pacientes e empoderar eles também para eles serem protagonistas dessa jornada de cuidado. Então, para a gente concluir e fechar esse segmento aqui, é só mais um insight mesmo para vocês refletirem e verem o quanto, né, é amplo e como podemos utilizar e abordar a ferramenta do Jobs to be Done dentro das nossas organizações e inovar bastante com isso também, desde a parte de conhecimento de mercado, de público, né, até estratégias de produtos como um todo. Então, essa abordagem do Job to be Done, quando ela é aplicada de uma forma consistente e eficaz, ela permite que as empresas elas vão descobrir desde o segmento, né, que estão escondidos ali de oportunidades para elas, vai desenvolver estratégias de mercados e produtos mais alinhados com as necessidades reais dos seus clientes. E aí, uma última análise também, elas vão oferecer experiências superiores. E isso não só vai melhorar a satisfação do cliente, né, mas também vai impulsionar o crescimento dela, gerar inovação nos negócios, né, novos produtos, né, e a melhoria contínua e a manutenção da sua sustentabilidade ao longo dos anos. E isso é muito importante dentro de uma instituição e de uma empresa em geral, né, para fazer a sua manutenção como um todo da sua sustentabilidade, da sua existência. Então é muito importante a gente pensar em todo esse ciclo e sempre que formos desenvolver ou melhorar um produto ou serviço, pensar, né, nem que for brevemente ou pelo menos algumas dessas etapas do Job to be Done, para que a gente realmente gere e agregue valor no nosso produto ou no nosso serviço final e que isso realmente atenda a uma necessidade do meu consumidor, né? Será que eu estou gerando, entregando algo positivo para, né, o meu cliente, o meu paciente, e como eu estou fazendo com a utilização desse produto ou serviço que ele alcance o sucesso, né, o customer success do paciente ou do cliente, usuário ali desse produto ou serviço. Então é muito importante termos essa visão mais ampliada de tudo isso
e para a gente parar de trabalhar muito com aquela visão de nicho, né? Então, se eu produzo somente um computador, vou produzir somente computador, não, mas ampliar, o que mais dá para fazer com isso? O que realmente o meu cliente precisa, né? Às vezes é muito mais portabilidade, às vezes é muito mais processamento, enfim, o que dá para mim inovar nesse processo para atender a necessidade desse meu público, desse meu cliente como um todo. Então, essa é uma abordagem muito eficaz de se trabalhar. É claro que isso exige treinamento, exige constância, né? É preciso afiar aí o machado constantemente para que a gente consiga, de uma forma muito natural e orgânica dentro da instituição, inserir nessa cultura de trabalhar desta forma com toda a nossa equipe para a estruturação de produtos e processos desta forma. Espero que tenham gostado dessa nossa unidade e aguardo vocês na próxima.